Boa noite. Olá, tudo bem, querida? Sejam bem-vindas. Vai ser uma alegria poder falar um pouquinho sobre o Teta Healing aqui com vocês, tirar as dúvidas, as perguntas que eu recebi na caixinha dos stories, para quem me mandou também no direct. Ju, bem-vindos, gente. Que bom ter vocês aqui. Já tava com saudade de fazer live, faz tempo. A gente fez aí uma maratona, acho que foram 31 dias de lives consecutivas, mas agora estou de volta e pretendo estar aqui com vocês, pelo menos uma vez por semana, se vocês quiserem. Estarei aqui pra gente bater um papo, pra gente elevar a nossa conversa, aprender coisa nova, coisa legal, trazer gente bacana aqui também, para que a gente possa trocar figurinha, né? É sempre muito bom. Vocês estão bem? Então vamos lá? Tô com várias perguntinhas aqui que eu quero responder para vocês, mas a primeira coisa que eu acho que a gente precisa saber quando a gente fala de Theta Healing é o que é o Theta Healing, né? A primeira coisa é o próprio nome Theta Healing. O que significa Theta Healing? Theta é uma frequência cerebral, tá? De muitas frequências que o nosso cérebro transita ao longo do dia. Frequência beta, alfa, teta, delta, gama, né? O nosso cérebro passeia por essas frequências e o Theta Healing, essa forma, né? Essa técnica de trabalho, de escavação de crenças, se baseia no estado Theta, que é onde a gente consegue se aprofundar mais, é onde a gente consegue ter alcance, mergulhar, né, no nosso inconsciente, onde a gente consegue ter uma percepção não só externa, como interna também, para que a gente possa fazer o trabalho, para que a gente possa encontrar os pontos de origem, as raízes das nossas questões. Bem-vindos, bem-vindas. Parabéns de novo. Oi, voltei. Então é no estado teta que isso acontece. Mas basicamente, teta também em grego significa alma. Então, healing em inglês significa cura. Então, seria a cura da alma, o que para mim faz todo sentido, porque a visão, o objetivo do Theta Healing é ter uma visão integrada, uma visão holística. O que é o holos? O holos é o todo, é uma visão do todo e não apenas as partes desse todo, como por muito tempo vimos o ser humano, né? Divididos em caixinhas. Então eu vou olhar só para a saúde dele, ou então eu vou olhar só para os aspectos emocionais, ou só para os aspectos mentais, ou então eu vou tratar, cuidar, olhar para minha espiritualidade num outro viés. E na verdade isso não existe. Na verdade a gente é tudo junto. Então, mesmo como psicóloga e o objetivo da psicologia é olhar para o viés mental e emocional e entender como isso reverberava no físico, mas aí também a gente não trabalhava o físico, não era esse o ponto. Mas quando eu encontrei algo que fazia assim, sempre fez sentido para mim, né? E quando eu encontrei uma forma estruturada, eu fiquei enlouquecida quando eu conheci o Tata Healing. Porque eu falei, meu Deus, as pessoas precisam olhar isso desse jeito tão didático, desse jeito tão simples, tão eficaz, entender a origem das suas questões e modificar as suas questões. E não ter que levar, arrastar essa dor ou esse desconforto, essa dificuldade, acreditando que essa é uma condição, né? Ah, eu sou assim, vai ser assim mesmo pro resto da vida. Não, dá para mudar. Então eu precisava compartilhar isso com as pessoas, né? E foi onde eu comecei a estudar o Theta Healing, a atender com o Theta Healing, e depois eu passei a ensinar o Theta Healing, que é mostrar para as pessoas que elas podem se entender de uma forma global. Parar de dividir a vida em caixinhas, em setores e perceber como uma coisa toca a outra.
porque aí a cura acontece. A cura, ela não vem de fora. A cura não é uma pessoa que é top master das galáxias que vai tocar a sua testa e vai falar você está curado. A cura é uma permissão. A cura, portanto, ela é autocura. É quando a gente traz para a consciência os aspectos que tínhamos inconscientes que nos beneficiavam, aí sim a gente se permite a mudança de estado. Aí o salto quântico acontece, aí a transformação acontece, portanto, a cura de qualquer coisa. Um perdão que você não deu, um ranço que ficou de uma relação, um hábito repetitivo, a falência compulsória, os relacionamentos fracassados, a dificuldade em ganhar dinheiro, em fazer dinheiro, ou então manter o dinheiro. Enfim, cada um tem, né, o seu calcanhar de Aquiles, cada um tem os aspectos da sua vida que precisam ser vistos, iluminados, para que então possa ser transformado. E assim eu recebo hoje alunos, clientes, cada um com questões particulares, específicas, e eu posso dizer que a gente é capaz de olhar para todos os pontos, para todas as formas, porque tudo tem uma origem, né? E é isso que eu... Voltou. Vai tratar. Gente, eu tô sem óculos, como vocês podem ver. Então, assim, se vocês fizerem pergunta aqui, dá uma sacudida. Se eu ponho o óculos, olha o que acontece. A luz que tá aqui atrás, ela come meu óculos. Então, vou seguir sem, tá? Espero que dê certo. Então, gente, é isso. Basicamente, essa introdução do Theta Healing foi dada. O importante que seja dito é que tudo que nós criamos, nós podemos descriar, tá? Tudo tem uma origem. E aquela origem existe uma razão de ser, uma razão de acontecer, até mesmo as dificuldades, até mesmo o que a gente entende como negativo. Porque na verdade não existe uma crença negativa, porque crença é uma verdade, é algo que eu acredito, né? Que eu tomo para mim como uma verdade. Não existe uma crença negativa. O que existe é uma consequência, um resultado negativo. Mas na verdade todas as crenças estão aqui para nos servir, elas estão aqui para nos ajudar, elas existem por uma razão. O que acontece é que muitas vezes a razão pelo qual aquela crença, aquele comportamento repetitivo se dá na minha vida é de uma maneira inconsciente. Então eu não entendo qual é o objetivo dela, eu não entendo qual é o ganho, qual é o aprendizado daquilo e perpetuo. Agora, uma vez que eu coloco luz, eu entendo, compreendo, mantenho o ganho, o aprendizado e desassocio isso daquele comportamento específico, eu passo a descriar aquela conduta. Eu passo a abrir novos caminhos neurais no meu cérebro, novas sinapses, novas portas de atuação na minha vida, tá? Então, é isso que acontece. Então, é muito comum a gente ver crenças negativas. Não falem isso, porque nenhuma crença é negativa. Às vezes o resultado pode dar, né, gerar o desconforto. Limitante, ok, né? Porque realmente nos limita, nos impede de crescer, de expandir, de experimentar coisas novas, nos bloqueia, né? Nos paralisa no medo, na insegurança, nos tira do nosso verdadeiro poder pessoal, né, que é saber realmente quem somos. Isso é o propósito do Theta Healing, devolver a gente pra gente mesmo. A gente se apoderar, tomar posse, né, se apossar e se empoderar da nossa essência. E eu vejo, às vezes, algumas pessoas falando que a essência é uma coisa... uma pessoa que é muita essência, ela leva isso... Toda hora tá acontecendo isso. Leva isso pro lado egoísta da coisa, né? Mas na verdade não é. A essência ela não é egoísta. O ego é egoísta. A nossa essência, a nossa alma, o nosso ser, o nosso eu sou, ele não é egoísta. Muito pelo contrário. Ele tá totalmente fundado na fonte criadora de tudo que é.
na fonte original, no ponto original de criação de todas as coisas, que é o puro amor incondicional. Não é o amor que sentimos, não é o amor que somos capazes de sentir, é o amor que já somos, é o amor que já temos e nos esquecemos. Então tá aí essa nova era, tá aí essas novas ferramentas quânticas da metafísica, justamente para que a gente possa se relembrar e a gente possa criar uma nova forma de viver, porque acho que já tá mais do que claro, né? Com tudo que a gente tem vivido, tudo que a gente tem passado nesses últimos tempos, não só agora de quarentena, de pandemia, mas os últimos anos, né? Tudo que o homem foi construindo ou desconstruindo também, que é um sistema falido, né? Que não dá mais pra gente manter da forma que estava. Então, uma nova forma de fazer, de olhar. A gente precisa de pessoas, de seres, de homens, humanos curados, para que ele possa curar tudo à sua volta. Não adianta, tá? Você construir um meio maravilhoso e colocar um homem estragado ali no meio. Não tem jeito disso dar certo, né? Então, você vai acabar o planeta. Se pegar todos os homens e colocar num planeta maravilhoso, ele vai estragar outro planeta maravilhoso. Então, a gente precisa melhorar esse homem, curar esse homem, para que ele possa criar boas raízes no seu entorno, para que essas raízes elas sejam semeadas, elas sejam germinadas, enfim, que deem frutos, que deem flores. É isso que nós precisamos. Tá? Agora eu vou começar a responder as perguntas. Teta é religião? Quem é Teta Healer tá aí, dá um salve, porque essa é a primeira pergunta que costumam, não sei pra vocês, mas pra mim essa é uma das primeiras. Teta Healing tem religião? É alguma coisa sobre religião? Não, gente, Teta Healing não tem absolutamente nada a ver com religião, tá? Não é. Eu recebo clientes e alunos católicos, evangélicos, umbandistas, espíritas, ateus, que já teve formação, mas também não frequenta. Não tem nada a ver com religião, tá bom? Só para vocês saberem. O que acontece? O Teta Healing, sim, acredita que existe um ponto primeiro da criação. Então, a gente fala da espiritualidade, não a espiritualidade vinculada à religião, a um dogma, a uma conduta específica, a uma crença específica, mas a crença de que nós somos um com todo, com essa energia primeira. Então, se você, na sua religião, na sua fé, naquilo que você tem como verdade para você, chama isso de Deus, tudo bem. Se você chama isso de criador, como nós costumamos chamar, criador ou fonte criadora, tudo bem. Se você quer chamar isso de universo, vácuo quântico, como a física quântica denomina, né? Esse ponto primário, primeiro, energia una, tudo bem. Mas nós temos uma fonte, nós somos uma centelha, um fragmento desta fonte, tá? E neste lugar, quando a gente se conecta a essa energia da criação, é que nós recuperamos a nossa consciência e força original. E, portanto, nos unimos em energia para co-criarmos, ou seja, criarmos junto, né? A etimologia da palavra co é junto. Para co-criarmos, junto com essa energia primeira, uma nova realidade com consciência. Esse é o princípio, é a ótica da física quântica, da metafísica. Então não tem nada a ver com religião. Você pode acreditar naquilo que você quiser ou não acreditar também em nenhuma religião, e você vai ser bem-vindo da mesma maneira, porque você é um ser divino, maravilhoso como todos nós, tá bom? Não tem distinção. O que você perguntou aqui nos downloads? Como falar sobre o Criador para ateus? Eu costumo falar dessa maneira mesmo, né? De que é uma energia primeira. Aliás, existem vários textos, né, na própria metafísica, na física quântica, que explica, né, esse ponto de origem, mas
Se eu tenho uma parte, né? Se eu sou uma parte, um fractal desse todo, eu carrego a energia desse todo. Portanto, uma vez que eu me unifico com esse todo, eu consigo trabalhar junto com ele. É um trabalho em equipe, né? Pelo meu livre-arbítrio, essa energia ela não atua na minha vida de todas as formas, né? Eu preciso permitir isso, eu faço as minhas escolhas. Então, quando eu me uno, eu escolho fazer isso junto com essa energia e me transformo. Agora, se precisa usar a palavra Deus, nem Criador, tá? Tem gente que usa, sei lá, nossa, eu já ouvi de tudo, porque é uma questão íntima, tá? Cada um faz a sua conexão e o seu chamado da sua maneira, ok? Nos downloads que você perguntou aqui, da mesma forma, pela perspectiva, né? Como se fosse falar, você me permite ensinar a definição pela perspectiva do todo, do que é isso, né? Pela origem, direto da origem, tá? A gente tem como hábito falar criador, né? Mas há espaço para cada um usar, utilizar de acordo com as suas crenças. Tudo bem? Próxima pergunta. Escrevi aqui uns garranchos. Como é a abordagem de crenças logo na primeira sessão? Essa eu achei muito legal, porque essa é uma pergunta bem comum, né? As pessoas sempre, elas chegam até mim aqui e falam, ai, mas será que logo na primeira sessão vai ter resultado? Vai dar certo? Meu problema vai ser resolvido, minha vida vai ficar mara? Gente, sim e não. Sim, que uma única sessão é capaz de transformar profundamente a sua vida. E eu, cada dia que passa, eu recebo relatos de sessões que eu fiz. Aliás, a última foi esses dias, né? De uma querida, nem sei se ela tá aí, que eu atendi ela no final do ano e ela me mandou uma mensagem e falou: Iver, você não tem ideia da quantidade de resultado que eu colho na minha vida desde aquela sessão. E foi uma única. Porém, não, porque, vida, vem cá, cachorrinhos, deita aqui, filho. E não, porque você levou uma vida inteira para construir a tua vida, o teu pensamento, né? O teu modus operandi, né? A sua forma de conduta, o seu modo de se operar na vida. Então, uma única sessão de 1 hora, quiçá 1 hora e meia, não vai ser, né, MacGyver de resolver todas as pendengas que você fugiu e enfiou debaixo do tapete, né, gente? Não dá. Não dá, não rola. Então, tanto é que o objetivo do Theta Healing é um olhar focado por sessão. Então, eu quero olhar nessa sessão, eu quero falar um pouco sobre o meu relacionamento, eu quero falar um pouco sobre o meu trabalho, eu percebo que eu tenho sempre quando eu tô prestes a conquistar tal coisa, outra coisa, sabe? Os padrões, uma questão de saúde, o relacionamento, pai, mãe, enfim, ansiedade, depressão, você traz um ponto. Muitas vezes a gente nem precisa ficar trabalhando o mesmo ponto. Se a pessoa quiser fazer novas sessões, ela trabalha hoje um assunto, na próxima vez um outro assunto, e assim ela vai olhando para todas essas abas da vida dela, né? Todas essas janelas da vida, tá? Agora, algumas vezes acontece de ainda precisar olhar várias vezes para o mesmo ponto, sabendo que na verdade a gente nunca olha para o mesmo ponto. Sempre quando a gente retoma, e isso aqui eu vou falar para os meus alunos que estão aqui também. Às vezes fala, puxa vida, faço sessão e estudo e que caramba, que toda vez eu volto para a mesma questão, olha lá, eu, meu pai com a minha mãe, jura, né, gente, papai e mamãe vai estar sempre com a gente, mas por que eu caio sempre lá? Primeiro que você cai lá, mas você não cai no mesmo lugar, porque você já cai cada vez com mais consciência, com mais entendimento, com mais clareza, você está sempre avançando, é importante olhar para isso. Tá sempre dando um passo. A questão é que muitas vezes a gente não dá conta de olhar tudo, né? Você não come um elefante de uma vez, entendeu? Olha o tamanho de um elefante. Você vai engolir um elefante? Não.
Você vai fracionar, né? No caso, você não vai comer um bicho, mas sei lá, você vai comer uma jaca gigantesca. Você não vai comer uma jaca de uma vez, sentar lá, botar a jaca no prato e mandar bala. Não cabe, não dá. Mas você vai dar conta de comer ela no mês. Cada hora você vai fazer uma receita, você vai fazer de um jeito, quando você viu, você foi. Então, com as nossas crenças é a mesma coisa, porque existem ganhos e aprendizados diferentes no mesmo aspecto. E às vezes naquela sessão, naquele momento, você enxergou por um prisma, por um viés, de uma forma, e você não enxergou que outras coisas ali também estavam escondidas e que você precisava resgatar. Agora, numa única sessão, eu garanto que dá para fazer muita coisa e transformar muita coisa, porque a gente, através da meditação Theta, a gente acessa essa frequência e a gente começa a fazer o que a gente chama de escavação de crenças, que é o processo do digging. Tanto é que tem um curso só disso, digging, que é a arte da escavação das crenças, de fazer o aprofundamento com as perguntas, criar esse esqueleto para acessar a raiz originária das questões, né? Dos pontos, dos dramas, dos padrões repetitivos, das crenças limitantes que temos, tá? Só que nesse caminho, toda a arte, de todo o conhecimento, né, das ferramentas do Theta Healing são utilizadas até a gente poder virar aquela chave. Então, sim, né, na primeira sessão dá para trabalhar muitas crenças. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando, perguntando. Gente, boa noite para quem tá chegando aí, tá? Se quiser pergunta aí, não olhar, vocês faz de novo. E aí, eu já aproveito para responder a outra pergunta, que foi: as crenças podem voltar? Isso também é uma pergunta comum, né? Na verdade, uma crença ela não volta. Na verdade, uma crença ela não foi descriada no seu 100%, né? Então, a gente nunca parte do mesmo ponto que a gente estava antes, tá? Porque Einstein disse, né? Uma mente expandida, ela nunca mais volta ao seu tamanho original. Não dá. Não tem como você comprimir, apertar e amassar e voltar. Ela não volta. E o processo da consciência é isso. Então, às vezes, a gente acha que uma crença voltou, mas na verdade não é que ela voltou. Na verdade, você ainda não conseguiu captar todos esses aprendizados, né? Todos esses ganhos que determinada dificuldade ou padrão na sua vida está te trazendo. Aí, quando chega nessa parte, a pessoa olha pra minha cara e fala: até parece, ela é louca. Se tem algum paciente meu aí, pode escrever aí, que eu sei que é verdade. Aí nessa hora da sessão, eles têm vontade de abrir o olho e falar: você é louca? Porque aí eu pergunto, né? O que você tá ganhando com isso? Qual a parte boa desse problema, dessa questão, dessa dificuldade? E a pessoa com uma cara de espanto, ela olha pra mim e fala: nada. Não tem nada de bom. Ela fala bem assim: nada. É uma droga. Uma droga. Não tem nada de bom nisso. Claro que não, né? Conscientemente não tem nada de bom. Ninguém quer passar por aquilo que está passando. Mas a nossa mente, ela cria caminhos, subterfúgios, formas de obter aquilo que ela quer. Mesmo que seja por caminhos tortuosos, por caminhos complexos, por caminhos dolorosos. Então, se você tá aqui e quer vir para cá, nem sempre a gente faz uma linha reta, que é o caminho mais rápido. Às vezes a sua mente faz um zigue-zague pela volta para depois chegar aqui. Entende? Você pode coçar a orelha assim, mas às vezes a pessoa resolve coçar assim. Não era muito mais fácil pegar essa e coçar? Mas às vezes a nossa mente faz isso, às vezes, tipo, quase sempre. Se a gente parar para pensar que de 100% da nossa capacidade mental nós temos, sendo bem democrática, que há quem diga 12, há quem diga 5, nós temos 10% de consciência, então você imagina o que acontece nos 90% de inconsciência. Esse é o objetivo, a gente começar a alargar o nosso campo de atuação, alargar o nosso campo de consciência, para que a gente possa
criar uma nova vida pra gente, para que a gente possa transformar a nossa vida, viver a nossa vida com mais consciência e possamos então co-criar com consciência. Porque aí tem, né, hoje na internet a gente vê de um tudo, né, gente? Então a gente também precisa aprender a filtrar o que é que a gente vê e tudo mais. Só um parênteses isso. Eu não aguento. Mas co-criadores nós já somos. Teta Healy não vai ensinar ninguém a ser um co-criador. Porque essa já é uma habilidade inata da tua vida, do seu ser aqui. Você já tem esse poder porque você é um fragmento, uma centelha desse todo. O ponto é fazer isso com consciência. Quantas vezes as coisas aconteceram assim na sua vida? Ah, pensei no fulano, fulano apareceu. Nossa, tava com muita vontade de comer um feijão. Quando cheguei na casa do fulano, o que tinha? Feijão. Ai, porque, nossa, eu quero muito uma casa que seja desse jeito, no bairro tal e tal. E de repente, você procura a casa cai no seu colo, daquele jeito que você queria, papapá. As coincidências. Nós já somos co-criadores, mas acontece sem querer. É uma coisa meio assim, ups, deu certo, né? Uma coisa meio, nossa, dessa vez rolou. Ou então, ai, a vida toda eu tô pedindo para ganhar esse negócio, para ter isso, para ter aquilo, nunca consigo, nunca tenho sorte. Então, é pra gente entender como é que funciona a nossa mente e fazer isso com consciência, tirar os bloqueios, as paredes, os muros que nos afastam dessa potência de criação. Né? Basicamente é limpar a nossa casa dos lixos tóxicos e emocionais que a gente cria pra gente. Porque a gente não tem uma vida maravilhosa em termos de terceira dimensão, né? Em termos racionais do que consideramos uma vida maravilhosa, porque na realidade nós já temos. Mas a gente não tem essa vida que a gente sonha em ter. E a gente não tem uma vida fácil, um relacionamento saudável, um trabalho feliz, né? Quando a gente fala que tem uma vida perfeita, porque a gente não dá conta de ter. Porque com a quantidade de lixo, de entulho que a gente guarda dentro da gente, não sobra espaço pra gente criar uma vida dessa. Porque a gente não tá disposto a abrir mão daquilo que não deixa a gente ter aquilo que a gente realmente quer. Porque a gente se esquece, se perde no nosso ego, nas nossas dores, nos nossos dramas, ao invés da gente olhar e querer aprender a olhar a vida de um novo prisma. Só que a vida tá convidando a gente, basicamente nesse momento dando um pé na nossa bunda, perdoe o termo, mas essa é a realidade do que estamos vivendo agora, pra gente fazer isso na marra, porque o ser humano tava tipo assim, a gente tava atrasado na escola. Planeta Terra, Terra Escola. Estamos aqui para aprender nesta escola, nesta jornada. E a gente estava atrasado, sabe assim? A gente já estava no supletivo. A gente já não fez no tempo que devia ser. E aí a gente estava no supletivo. Esse cachorro aqui, gente. Então, assim, tudo isso que acontece tá dando uma acelerada, porque tava todo mundo passeando no bosque, entendeu? E preocupado com as coisas erradas, se ocupando e gastando energia, sofrendo e criando coisas que não estavam levando para o caminho que devia ser. Então, nessa nova era, né, era de Aquário, que basicamente, né, não é bem assim, mas vamos lá, dizer nesses termos mais didáticos, a partir de 2012, agora a gente realmente está colocando bem energia nisso, as técnicas quânticas, essa forma mais direcionada, holística, profunda e mais rápida, né? Não é à toa que essa rapidez, nossa, mas ela numa sessão, numa sessão. Já acontece porque as coisas precisam ser mais rápidas, o ser humano estava precisando de ajuda, então a gente recebeu essas informações para que a gente possa avançar. Mas não existe transformação sem autotrabalho. Entendeu, gente? Essa é a parte que a maioria das pessoas fica... Mas e daí eu vou fazer, no caso, né? Eu vou fazer uma sessão, mas tem que falar? Eu vou fazer uma sessão, mas assim, eu vou ficar lá sentado, você vai fazer tudo? Aí eu falo, vou entrar na sua cabeça, vou fazer toda a faxina pra você e mandar você embora. Não, né, gente? Não.
Então, é um trabalho, é um compromisso. Eu sou só um canal, eu sou só uma ferramenta. Mas é uma busca individual. A reforma íntima é um processo individual. O autoconhecimento é uma necessidade humana, não é um privilégio, é uma necessidade. Por muito tempo falou-se em autoconhecimento como livro de autoajuda. E isso virou uma piada, né? Por muito tempo isso foi uma piada. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Fui fazer psicologia, eu tinha 17 anos, eu era uma menina. Em 2003. Em 2003. E naquela época, a psicologia ela estava completamente falida. A imagem da psicologia ela estava completamente falida. Então, eu lembro que no colegial a grande piada dos meus professores era: nossa, então você vai por vocação, porque você realmente tem o dom, porque dinheiro mesmo não ganha, porque isso, porque aquilo. Ato médico tava gritando, porque então assim, a psicologia ela estava completamente falida, ridicularizada, colocada de escanteio, né? Ela ficou fadada a esse olhar, né, de autoajuda, como se qualquer livro, qualquer coisa fosse, enfim. Então, você imagina quanto tempo tudo isso vem acontecendo para que hoje as pessoas possam entender e olhar autoconhecimento, autoaprimoramento, reforma íntima, transformação, reprogramação mental, entender tudo isso como realmente uma necessidade. Porque sem passar por esse processo, sem viver esse processo que é todo dia, processo é uma coisa que é todo dia, você não vai avançar. E toda aquela dor que você carrega, todo aquele sofrimento, aquelas lágrimas que só você sabe que você derruba, que você derrama quando você põe a cabeça no travesseiro, isso tudo pode passar, mas só vai passar quando você estiver disposto e com coragem de olhar para isso. A parte boa é que você pode receber ajuda. Tem muita gente bacana, tem muita técnica maravilhosa, tem muitos profissionais incríveis dispostos a ajudar, mas você precisa fazer a sua parte, tá? E aí eu já entro numa outra pergunta que tá aqui. Qualquer pessoa pode fazer Theta Healing? Sim. Não só qualquer pessoa pode, como deve. Eu acho que todo devia assim, tá na escola. Theta Healing devia ser matéria de escola. Do mesmo jeito que saber cuidar de dinheiro, né? O autoconhecimento, esse olhar, esse entendimento devia vir desde pequeno. A verdade é que vai chegar uma hora que vai ser... Estudar Theta Healing vai ser obsoleto. Eu espero que esse dia chegue, né? Porque daí todas as pessoas já têm essa consciência. Mas por enquanto, precisa ser uma busca. Porque você vai passar a lidar muito melhor com as suas emoções, com os seus sentimentos, criando menos dificuldades para você, menos bloqueios, menos ressentimentos guardados, sentimentos de rejeição, traumas vividos, arrependimentos acumulados na vida. São programas mentais que nós temos na nossa mente e que ocupam um espaço gigantesco dentro da gente. E que por isso a gente não consegue muitas vezes sustentar a energia da felicidade, da alegria, a energia da saúde, a energia da abundância, da prosperidade. Então, assim, as pessoas elas querem tudo isso de maravilhoso, mas elas não querem olhar para aquilo que está criando a desordem. Agora, se ela for esperta, olhar para aquilo, mexer com aquilo, trabalhar com aquilo, as coisas realmente começam a andar. Aí você sai daquela sensação de, ai, tô estagnada, parece que eu ando e volto pro mesmo lugar, né? Minha vida parece que não gira. Estudar Theta Healing, gente, é uma necessidade. É uma necessidade. Para você não ter que ficar esperando que alguém diga para você quem é você, para você não ficar esperando que alguém defina quem você é. Para que você possa entender como funciona a sua mente e você ter o conhecimento nas suas mãos para você se trabalhar. Isso não quer dizer que você não possa pedir ajuda profissional. Até porque tem situações, momentos dolorosos da nossa vida que é difícil a gente mesmo se trabalhar. Mas em quase todas as outras,
A técnica, a ferramenta do Theta Healing, ela dá pra gente autonomia para o autotrabalho, para o autoatendimento, para autoleitura intuitiva, que é a sua habilidade de perceber a energia que você está carregando, aquele sentimento que você tem naquele momento, para você olhar o seu corpo físico por dentro, entender o que está acontecendo dentro de você. Você é o seu raio-x. Isso é muito louco, gente. Isso é um avanço mental muito grande, saber que você tem capacidade de fazer isso. A autocura é isso, é você olhar lá e ver a célula. Isso é possível. Isso, aliás, isso é 100% possível. E dá certo, né? Captar sua energia, sua percepção, saber quando você tá embrulhado, bagunçado na energia de outra pessoa, de outro lugar, você sair dessas enrascadas mais rápido, você não entrar na vibe do ambiente, você chegar lá alegrinho, de repente tá todo mundo brigando, nossa, tá aquele caos, aí quando você vê 2 minutos você já tá lá com a luva de boxe querendo brigar também. Pera lá, calma, a energia não é sua, é do lugar, né? Então para você não ficar sendo joguete, indo de um lado para o outro, fazendo escolhas na sua vida sem saber por que você está fazendo, sonhando com um cargo, com um trabalho que no fundo não é o que seu coração pede para você fazer, vivendo um relacionamento que você acha que é o que melhor o que melhor você pode ter na sua vida, né? Sendo que na verdade muitas vezes você pode viver algo muito melhor, mas está limitado àquela condição porque um dia disseram para você que você não merecia mais do que aquilo, entende? Então, é você realmente saber o que você faz com tudo isso dentro de você e aprender o processo de mudança. Porque assim, gente, aí agora uma opinião da Ivna. Quem é meu aluno aí sabe, vocês estão... Eu só vejo algumas risadinhas aqui, né? Que quem é meu aluno já sabe como é que eu funciono. Mas assim, autoconhecimento é mara, é uma delícia, tá? Mas assim, quando você não sabe o que fazer com ele, é uma bosta, é uma droga. Porque você surta. Você fala, ai que legal, agora descobri um monte de merda dentro de mim, eu faço o que com isso? Né? Falou que eu tinha que estudar o autoconhecimento, que eu tinha que saber quem eu sou, agora encontrei um monte de porcaria que eu não sei o que eu resolver, o que eu vou fazer com isso? O Theta Healing, eu gosto disso porque eu sou prática, né? Sou virginiana. Então, por isso que eu falei, quando eu conheci isso, eu falei, cara, todo mundo tem que saber disso. Porque a gente tem a ferramenta para fazer a coisa acontecer. Então, eu vou olhar e vou ver o que não tá funcionando na minha vida e vou saber mudar, eu vou saber transformar, eu vou saber o que fazer com isso. Então, assim, a pessoa vem alegrinha para fazer sessão, aí a gente começa a aprofundar, aí ela dá de cara com o monstrinho, porque daí a gente abre o armário, ela dá de cara com o monstrinho, dá raiva, não é gostosinho. Quem é aluno, quem é cliente, que já fez pelo menos uma sessão na vida, não é gostosinho. Eu falo isso pra elas, não é gostosinho. A gente tá com os amigos, dar risada, bater papo, assistir filme, né? Comer, isso tudo é gostosinho. Fazer Theta Healing gostosinho, não é. Mas o que acontece? Depois que cai umas lágrimas, que dá uma raiva, no final é mara. No final você se sente livre, você sente liberdade, você cria um espaço energético dentro de você. A primeira coisa é que quando termina uma sessão, a pessoa ela dá aquela respirada, que ela solta, o ar parece que ocupa os pulmões, porque antes o ar nem subia, sabe? E a pessoa não sabe nem explicar, ela fala, eu tô me sentindo leve. E aí ela ainda vai ficar reverberando naquilo. Então, assim, pode não ser gostosinho, divertido como um churrasco, como um bate-papo com os amigos, né? Nossa, uma festa. Mas as consequências são muito mais do que gostosinhas. Estudar, assim como fazer um atendimento, mas sobretudo estudar, porque daí você vai fundo na questão, você se compromete com você abre a sua mente, você expande a sua consciência, e aí uma vez visto, né, galera, não dá para desver, não dá para fazer de conta que você não viu, que você não sabe, você não tá mais protegido pela ignorância das coisas, né?
Então você simplesmente começa a criar uma nova forma de fazer, de viver, de agir na sua vida. Até que chega uma hora que você olha para trás e fala: puxa, não sei que hora que foi que eu mudei. Não sei dizer que foi naquele dia, naquela hora, naquela circunstância que a minha vida mudou. Eu simplesmente olho para trás e parece que eu sempre fui como eu sou hoje. Mas você tá bem diferente. Aliás, as pessoas à sua volta vão fazer questão de te lembrar que você não era esse docinho a vida toda. Não que você seja hoje, né? Eu não sou um docinho até hoje, mas eu melhorei um bocadinho, né? Desde o meu processo. Essa é a ideia, é a gente entrar, sair melhor que entrou nessa vida, né? Então a gente se aprimorar nesse caminho, fazer algo útil nessa jornada e a gente poder se melhorar. Gente, eu vou falando. Não tem ninguém falando aqui comigo, eu só tô olhando a minha cara, essa luz, eu vou falando. Tá fazendo sentido para vocês? Estamos bem até aqui? A cura é sempre de dentro para fora. Isso mesmo, Érica, querida, beijo. Tô adorando a nossa jornada. Vou correr, mas não dá mais. Ei, tira o pé do chiclete, amiga! É isso, gente. Iva, mana. Gente, vocês viram minhas fotos lá no feed? Foi minha irmã que tirou. Arrasou. É isso, gente. Deixa eu ver o que mais que temos aqui de perguntas. Se vocês tiverem pergunta aí, podem fazer também, tá? Eu nem sei que horas são. Tô com medo de baixar esse negócio aqui e desligar. Tô sem relógio aqui, então assim, a hora que falar, você tá acabando a live, tá acabando a live. Resolvo meus padrões repetitivos no curso? Resolve, acho que isso eu falei bastante. Qualquer pessoa pode fazer, deve. Online é igual ao presencial? Galera, alunos aí e... Adoro jabá familiar. Vocês aí, aluno e clientes também que já fizeram sessão online, eu queria que vocês respondessem. Aí, é igual? Online e presencial? Faz diferença? Ao meu ver, na minha opinião, não faz a menor diferença no online e no presencial. Até porque, se estamos falando de física quântica, se estamos falando de metafísica, não faria, não faria a menor razão, o menor sentido se fosse diferente, tá? E isso, gente, é um aprendizado que a gente precisa levar para a vida, uma aceitação, tá? Isso é uma rigidez. É muito claro que tudo bem, é uma escolha, tem pessoas que gostam mais de estar junto. Contudo, a maioria é por rigidez, é por não querer experimentar e fazer algo diferente, né? E aí elas querem manter apenas no presencial e elas estão se privando de viver grandes transformações, porque não importa a quarentena, a pandemia, tá? Não se iludam. Vai acabar tudo isso e isso vai permanecer. Muitos profissionais vão continuar trabalhando da forma online, no digital. Esta é uma ferramenta aquariana, gente. Nós estamos entrando numa era de aquário, tá? Nós estamos entrando numa era de aquário que é futurista, que é tecnológica, que é coletiva. O que nós podemos alcançar, a forma, né? O alcance do número de pessoas numa era digital, no online, são transformações em massa. Então, isso vem para ficar, isso é da nova era. Então, assim, em termos práticos de Theta Healing, por exemplo, na sessão, como é que funciona uma sessão? O cliente chega e é igual no presencial ou no online. A gente conduz ele numa meditação simples e rápida, que é a meditação de Theta Healing, para colocar ele numa posição de relaxamento e alcançar a frequência Theta, que vai com a frequência, ele vai por ressonância, né? Junto com o terapeuta. E ele vai passar a sessão toda de olhos fechados. Então, primeira conversa, vai estar o tempo todo de olho fechado, olhando para dentro, tem nada que olhar para fora. Olhar para fora você já olha todo dia.
Ali é para olhar para dentro, não tem nada fora que interessa, só o que tá dentro. Então é ficar de olho fechado, conversando, que não vai dormir nem nada, tá consciente, tá? Então, de verdade, no presencial, no online, vai estar de olho fechado, vai estar só ouvindo a nossa voz, que diferença que faz? Você vai botar um fone de ouvido, vai me ouvir igual. Então, óbvio, né? Se coloca num lugar privativo. Ah, Ivna, mas a minha casa tá cheia de gente, puxa vida, quarentena. Ah, pede pra galera, ó, me dá uma hora, sai todo mundo aqui, eu vou me trancar no quarto, põe fone de ouvido, entendeu? E se concentra ali, com o celular, no computador, né? É isso, por uma hora. Funciona igual. E durante o curso, a mesma coisa, quer dizer, você não vai ficar de olho fechado, mas vai estar, quer dizer, depende da prática. Mas o curso todo é online, você tá ali com a sua comidinha, quiser comer alguma coisa assistindo o curso, você come, você tá ali com o seu pijama se você quiser. O curso parece que, nossa, mas é um final de semana inteiro de curso, puxado. Gente, galera, aí que já fez o curso online, passa assim, ó. E não sou eu que tô falando, não. São eles que falam. Nossa, o curso começou, as informações vão vindo, os insights vão vindo e vai praticando. E quando vê, puf, acabou. Já deu o horário, já tem no próximo dia, no outro dia, quando chega no último, nossa, mas já não queria que acabasse, podia ter mais. Aí a gente vai pro grupo, que é uma área, né, só dos alunos, dos meus alunos, e a gente tá lá e bate papo junto, e tem curso de prática, né, a gente tem um grupo de práticas, a gente se encontra todo mês, né, os alunos gratuitamente só para praticar, para tirar dúvida, né, cada encontro a gente trabalha uma coisa, uma questão, enfim, é uma delícia. E eu, assim que eu acho, falo isso, gente, numa boa, e acho que todos os outros instrutores também. Eu acho que eu fui logo assim, uma das primeiras a dar o curso online. Assim que abriu, eu já fui, já fiz, abri a primeira turma, e é claro que eu tinha dúvidas de como é que seria, porque eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha dado um curso online, porque ele é totalmente ao vivo e online. Eu nunca tinha feito, e foi um grupo mara. Foi um curso maravilhoso. E eu falei, meu Deus, se eu tinha alguma dúvida, olha que coisa incrível. Olha o alcance disso, né? Olha a oportunidade. Às vezes tem pessoas que precisam estar em casa, que tem criança. Então, muitas vezes é mais custoso para a pessoa, às vezes, ter que viajar. Eu mesma, sou do interior, eu tive que ir para a capital para estudar, minha hospedagem, alimentação, tudo isso onerava, né? Mais ainda o meu orçamento. Então hoje você tá na sua casa, você come a comida da sua casa, você dorme na sua cama. Olha, é uma bênção, gente. Então, de verdade, se esse é um impedimento, então não temos mais impedimento para isso, tá? Passa muito rápido mesmo. Amo muito. Que ótimo. Nem senti o tempo passar. É isso mesmo. O negócio tá pausando toda hora. Gente, não sei que horas são. Deve estar acabando, né? Então, é igual ao presencial. Acho que eu já falei tudo. Preciso saber meditar? Não, não precisa ser Buda. Ai, nossa, sou trabalhada no yoga. Ai, Ivna, você já estudou yoga? Eu nunca estudei yoga. Não tem nada a ver com yoga. Realmente, eu já estudei. Aliás, eu já estudei muitas coisas. Mas claro que sempre ajuda, gente. Sempre expande mais. Conhecimento, ele é sedutor. Quanto mais eu estudo, mais eu conheço coisas, mais eu quero conhecer coisas. Mas você não tem que ter nenhum conhecimento prévio, nenhuma habilidade prévia para você conhecer, tanto fazer uma sessão de Theta Healing, quanto estudar Theta Healing, tá? Porque você vai aprender uma forma simples. Isso que é legal, é simples, é gostoso, é leve, é divertido
e é transformador. Um jeito de fazer isso. Então você não precisa, as pessoas pensam, mas aí eu tenho que ficar sem pensar em nada. Não, a forma da meditação do Theta Healing não é essa, não é a mindfulness, né? Que você só se concentra, deixa o pensamento passar, buscando não pensar em nada, só autoobservação. Não é isso. A gente pode ser também, se você quiser, né? Mas a gente faz a meditação do Theta Healing com objetivo focado, né? Com a comunicação com essa fonte criadora. E aí você faz os comandos e você também pode fazer o seu digging. Você pode escavar suas crenças, ou você pode, através da meditação, fazer uma limpeza energética, fazer uma leitura intuitiva sua, do lugar da sua casa. Você pode fazer limpezas energéticas de relacionamentos, que a gente chama que a gente chama de divórcio energético, fragmentos de alma. São muitas ferramentas que o Theta Healing tem e a gente vai estar junto. Pretendo estar aqui todas as quartas-feiras às 9h e aí a gente pode, cada encontro, falar de uma ferramenta, enfim, eu tô aqui disponível para vocês. É só vocês me dizerem aquilo que vocês querem saber mais para a gente poder papear, tá? Que mais, gente? Agora eu acho que eu já falei tudo mesmo. Ajuda na ansiedade e depressão? Com certeza. Com certeza. Tá? Os ansiosos, eles foram os primeiros a começar a sofrer com essa pandemia toda, né? E por vezes eles são muito pegos, desavisados aí nessa rotina insana, né? E quando você tem consciência, a ansiedade, ela é diminuída drasticamente, tá? Isso quando você estuda Theta Healing, porque você se observa e você começa a observar quais são os gatilhos da sua ansiedade, o que é que te coloca em estado ansioso, no estado voltado para o futuro, para aquilo que vai acontecer, para os medos, né? A ansiedade traz muito medo, muita insegurança, muita dúvida. Então você tem ferramentas para você lidar com isso, seja para que isso não aconteça, ou seja para tratar e acalmar quando já aconteceu, tá? E numa sessão, se você vier para uma sessão, a mesma coisa, você vai olhar para aqueles padrões e começar a trabalhar. É um conjunto, mas resolve muita coisa. E a depressão, a mesma coisa, né? A depressão, só que um fica muito focado naquilo que vai acontecer e o outro naquilo que já aconteceu, nas dores, nos dramas e isso, gente, isso é muito importante falar para vocês. A nossa mente, ela cria vícios neurais. O que isso significa? Sua mente está viciada em fazer o mesmo caminho, o mesmo trajeto neural, tá? Então, você fica viciado em determinados sentimentos, em determinados pensamentos. A gente pensa que a gente vicia só com a cerveja, com o cigarro, né? A droga. Não, gente. Os nossos pensamentos são viciados. A nossa forma de lidar com as coisas são viciadas. Os dramas da nossa vida, as historinhas tristes que a gente conta todos os dias pra gente mesmo, que a gente acredita, são vícios. E a depressão traz muito desses vícios, né? De te remeter para aquele ponto de dor. E aí a gente precisa entender qual é o benefício daquele ponto de dor. O que chega para você de bom naquele lugar. A princípio, você vai dizer para mim, como os meus clientes falam, você tá louca, nada, tem nada de bom. Racionalmente não tem, tá? E isso não acontece só com você, tá bom? Isso também acontece comigo, com todos nós. Buscando essa raiz, esse ponto original, você consegue modificar e criar uma realidade muito melhor para você, tá? Não precisa ficar arrastando mais o piano, tá? Dá para deixar o piano quietinho e seguir livre, tá? É isso que eu posso dizer para vocês com toda certeza. O Theta Healing vai ajudar vocês em qualquer coisa que vocês quiserem. O grupo de alunos é um ambulatório, aprendendo muito online. Ah, que maravilha!
Serve para síndrome do pânico também, a mesma coisa, tá? A mesma coisa. A síndrome do pânico, ela é um gatilho disparado em microsegundos, né? E que trazem uma descarga hormonal e energética gigantesca em todo o corpo. E aí você cria os padrões de medo, de ansiedade, né? O seu corpo físico adoece bastante, né? Por conta dessa descarga, enfim. É uma série de coisas que pode e deve ser trabalhado. Busquem ajuda, gente. Independente de ser comigo, de ser Theta Healing, aquilo que mais ressoar com você, busquem ajuda. O que nós estamos vivendo nesse período é uma prova de fogo, sim, tá? E tá vencendo essa prova, primeiro quem já estava bem comprometido com o seu processo lá no início, tá? A galera não se afogou. Quem já estava nessa busca nisso, tá tirando de letra esse teste, tá? Mérito, né? É o mérito de cada um, da busca de cada um, das prioridades de cada um. Mas isso também não quer dizer que quem não estava buscando, quem caiu desavisado e está se afogando, não possa e não mereça receber ajuda. Estamos todos aqui de braços abertos. É por isso que eu estou fazendo essa live, é por isso que eu estou me dispondo a falar de todas essas técnicas para que vocês saibam que é possível, para que vocês busquem as pessoas que ressoam com você, ajuda, para que vocês possam criar uma vida melhor. E se não for para você, pega aqui o aviãozinho que tá aí, ó, tem um aviãozinho aí, compartilha com quem você quer, que escute isso que eu tô falando, com quem que precisa. Voltou. Com alguém que precisa ir além, chegar além e reconhecer que pode ter uma vida melhor, mais fácil, entende? Esse é o objetivo. A gente só vai vencer essa prova de verdade se todo mundo vencer. Se todo mundo ganhar, se todo mundo chegar do outro lado bem, tá? Porque esse é o princípio de tudo. É isso que nós nos esquecemos, mas aos poucos a gente está se lembrando. Então, se você sente o chamado dentro de você de se aprofundar no Theta Healing, Theta Healing tem sido uma grande escola de acolhimento. Muitas pessoas estão passando seu processo de despertar através do Theta Healing, então é uma honra a gente poder receber vocês, e mesmo que depois vocês vão buscando outras coisas, conhecendo outras coisas, mas o Theta Healing ele tem uma forma muito amorosa de acolhimento, de explicação, da transmissão desse saber, desse saber não é nem milenar, desse saber, não sei nem arranjar um adjetivo do que eu tô pensando, mas de passar esse saber, porque é um relembrar. É um relembrar. Então, se você sente esse chamado, será que eu vou conhecer mais o Theta Healing? Não vou? Escuta a intuição. Escuta essa voz que fala com você, porque a maioria das vezes você negligencia essa voz. Se tem uma coisa que o Theta Healing faz com a gente, é apurar esse ouvido, esse sentir, para que a gente faça coisas grandiosas com essa intuição que a gente costuma negligenciar e calar para dar vazão só para nossa razão, né? A gente cala o coração, a gente cala a intuição, que a intuição vem do nosso coração, é a leitura do nosso coração, para a gente só ficar no processo da mente. E aí a gente se coloca em muitas enrascadas. Certo? Minhas perguntas acabaram. Se vocês tiverem alguma pergunta mais que vocês queiram fazer, essa é a hora. Aliás, se alguém também puder me dizer que horas são, eu não faço ideia. E é isso. Espero que vocês tenham aproveitado esse papo. Eu vou deixar esse papo salvo no meu feed, tá? Então, são 10 horas. Vai acabar. Vai acabar. Aliás, olha lá, ó, 25